Olá, estudantes, professores e professoras da 11ª etapa da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio mediado por tecnologia. Sou o professor Dário Pinheiro e vamos estar juntos para acompanharmos esta aula de Sociologia. É a aula de número 89 e tem como tema o autor Alain Touraine, o trabalho e os movimentos sociais. Vamos conhecer um pouco da biografia, de forma bem sintética, desse autor tão importante dentro desta temática, que são os movimentos sociais. Touraine é um francês e ele nasceu nessa cidade aí, Hermanville-sur-Mer, nascido em 3 de agosto de 1925. Touraine ficou conhecido pela obra dedicada à sociologia do trabalho e dos movimentos sociais. Tem seu trabalho fundamentado na sociologia da ação e um de seus principais pontos de interesse foi o estudo dos movimentos sociais. Touraine está hoje, sim, hoje em dia, com 96 anos de idade e continua produzindo, ou seja, continua escrevendo, discutindo, apresentando aí seus pontos de vista sobre o trabalho e sobre os movimentos sociais. Touraine, ele é conhecido por ter cunhado a seguinte expressão: sociedade pós-industrial. Já ouviram falar deste termo? Exatamente. Toda vez agora que ouvirem, podem ligá-lo diretamente a esse sociólogo contemporâneo, Alain Touraine, porque foi com esse termo que ele ficou muito mais conhecido. Ele acredita que a sociedade molda o seu futuro através dos mecanismos estruturais e das suas próprias lutas sociais. Lutas sociais são movimentos sociais. Ele escreveu acerca dos movimentos de trabalhadores em todo o mundo, particularmente na América Latina, que é onde o Brasil está situado, e também lá na Polônia, na Europa, onde observou e ajudou ao nascimento do Partido Solidariedade, em português, né? E desenvolveu um método de pesquisa também muito próprio, que é denominado de intervenção sociológica. Este é o método de pesquisa de Alain Touraine para os movimentos sociais. Ele ganhou imensa popularidade na América Latina, bem como na América continental, na Europa continental, ok? Vamos conhecer algumas das principais obras de Touraine, né, de forma bem geral. Suas obras, elas apontam para as transformações pelas quais a sociedade moderna e industrial, que é a que nós vivemos, né, vem passando. Ele trava diálogos com autores clássicos da sociologia, como Durkheim e Marx. Vocês já ouviram falar desses autores, são clássicos da sociologia, Émile Durkheim e Karl Marx. Com este último, Karl Marx, sobre as novas formas de conflito social. Por que Touraine vai travar este conflito? Porque Durkheim e Marx, eles têm pontos de vista diferenciados a respeito da mesma temática. Mesmo assim, Alain Touraine vai trazer uma nova visão sobre as perspectivas tanto durkheimiana quanto marxistas a respeito da temática movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles estão presentes na sociedade, né? A sociedade capitalista, ela é muito marcada por movimentos. Até nos dias atuais, nós podemos ver, né, que eles estão presentes no nosso dia a dia.
manifestações populares, né, que acontecem desde o princípio da industrialização. Claro que eles não estão presentes na sociedade humana apenas com a industrialização, mas eles ganham aspectos bem fortes a partir do momento que a sociedade se torna industrial. A empresa capitalista e o proletariado eram os elementos centrais na transformação social e política. Estes são momentos muito, digamos, marcados dentro da nossa sociedade industrial e capitalista. E Tourregne traz esta concepção mais contemporânea dos movimentos sociais. Ele vai continuar com a sua leitura, né? Os movimentos sociais não deixaram de existir, mas eles ganham uma nova leitura. Claro, sem deixar a base marxista ou até mesmo a base durkheimiana. Vamos continuar com as nossas cartelas para entendermos um pouco desta teorização apresentada por Alain Tourregne sobre os movimentos sociais. Vamos à próxima cartela. Como vocês perceberam agora há pouco, né, e nós dissemos, a revolução, os movimentos sociais acontecem desde quando a sociedade ocidental tornou-se industrializada. Contudo, a sociedade foi se transformando e, o que Tourregne diz, ela se tornou pós-industrial e os movimentos sociais, eles continuam. Segundo o autor, né, o movimento social perde a centralidade da indústria e do fator econômico. Nesta nova sociedade, a sociedade do conhecimento e da informação passa a constituir-se novos elementos chaves na produção. A indústria deixa de ser centralizada e a nossa sociedade passa, que é essa que nós vivemos hoje, a produzir conhecimento e informação. Com isso, Tourregne vai nos dizer que os conflitos sociais, da mesma maneira, não se concentram mais no elemento econômico. Se não é mais economia, se não é mais a indústria, o que faz agora com que os movimentos aconteçam? Embora os conflitos de classe não desapareçam, porque a indústria também não desaparece, isso é muito importante, a relação trabalhador-patronato, que é o patrão, não detém mais a proeminência de outrora. Os conflitos de classe se institucionalizaram, cedendo lugar para outras reivindicações, mas no campo culturais e identitários. A partir daí, surgem movimentos feministas, de identidade de gênero, estudantil, entre outros. Vamos ver como Tourregne vê esses novos movimentos sociais e como ele vai defini-los. Como eu disse, esse autor traz uma nova leitura, porque o movimento social deixa de ser aquele centralizado no operário, enquanto luta de classe, como Marx nos diz, né? E passa a incorporar outros elementos mais próprios e presentes nos dias atuais, porque, como sabemos, estamos na era do conhecimento e na era da informação, mas os movimentos continuam, não é isso? Eles continuam presentes, as lutas, as reivindicações. E como Tourregne define o movimento social hoje, no momento em que nós vivemos na contemporaneidade? Os movimentos sociais são ações sociais que permitem um relativo progresso social. O movimento social precisa ter indivíduos representando a sociedade, ter um movimento duradouro e algo onde os indivíduos compartilhem uma relativa identidade. E para isso, Tourregne vai dizer que é necessário uma combinação de princípios. Segundo Tourregne, os movimentos sociais se caracterizam em
3 pontos fundamentais. Vamos começar pelo primeiro, claro, né? O primeiro princípio fundamental de um movimento social, segundo Tourreine, é o princípio de identidade. Lutamos em nome de quem? É a definição do ator por ele mesmo. Ator é aquele que participa do movimento social. O movimento social só pode se organizar se esta definição é bem clara, é bem consciente para o ator que participa. Lutamos em nome de quem? Esse é o primeiro princípio. O segundo é o princípio de oposição. Quem é o adversário? O movimento social só se organiza se ele pode identificar seu adversário, mas sua ação não pressupõe identificação. O conflito faz surgir o adversário, forma a consciência dos atores presentes naquele movimento. Eu tenho um opositor, eu tenho um adversário, eu sou o ator deste movimento social. Para quem está atuando em um movimento social, isso é muito importante. Identificar a quem ou a que está se opondo para fortalecer a sua identidade. E o terceiro princípio que Alain Tourreine nos traz é o princípio da totalidade. Por que lutar? O movimento social, portanto, não é necessariamente global, não precisa estar no mundo todo, mas mesmo se é localizado, se é só de uma determinada região, o movimento social não deixa de recorrer a um princípio de totalidade. Visto estes 3 princípios, que foram determinados por Tourreine para os novos movimentos sociais, podemos citar muito claramente o movimento LGBTQIA+. Por quê? Porque é um movimento de identidade. Ele está situado não só localizado em alguns lugares do mundo, mas é um movimento global. Ele tem uma identidade própria, sabe por que está lutando e contra quem está lutando. São os preconceitos e as diversas fobias sociais que existem. Ficou claro para vocês? Então, Alain Tourreine, ele realmente estuda os novos movimentos sociais. Para Tourreine, os movimentos sociais do início da modernidade eram organizadas, como dissemos, em classes operárias, por exemplo, professores, metalúrgicos e outros. Na sociedade pós-industrial, os movimentos sociais procuram uma finalidade mais social e cultural, como, por exemplo, esse que nós citamos aí, que é um movimento de identidade, é um movimento identitário, que busca uma identidade das pessoas que pertencem a questões que discutem, que não concordam com a questão do gênero da forma como é imposto na nossa sociedade. Por isso, Tourreine faz essa leitura e ele diz: os novos movimentos sociais procuram mudanças nos valores das identidades para o gênero, as orientações sexuais, as identidades locais ou regionais. E quais são as características dos novos movimentos sociais? 1. A eliminação da centralidade de um sujeito pré-determinado e específico, criado pelas contradições do capitalismo. 2. A política ganha centralidade nas análises, ao mesmo tempo em que amplia seu leque de abrangência, passando a ser considerada como uma dimensão da vida social, que abarca todas as práticas sociais. Há uma ênfase nas relações microsociais e culturais. 3. Construção de um modelo teórico baseado na cultura. E 4. Os atores são analisados por 2 aspectos: por suas ações coletivas e pela identidade coletiva criada no processo. Mais uma vez,
Deixo reforçado aqui o ponto de vista de Alain Touraine sobre a questão dos novos movimentos sociais que fogem daquelas questões de classe e buscam mais aspectos culturais e identitários. É fácil para você perceber isso a partir de agora, com esta percepção de Alain Touraine sobre os novos movimentos sociais na nossa sociedade contemporânea. Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. A questão número 1 diz o seguinte: no dizer de Alain Touraine, movimento social é a combinação de 3 princípios: de identidade, de oposição e de totalidade. Segundo Touraine, o princípio de identidade consiste, temos aí 3 itens, você vai ver qual deles, ou se todos, ou se alguns, está correspondendo ao princípio de identidade em Touraine e vai marcar as alternativas corretas, A, B, C, D ou E. A questão número 2 diz o seguinte: existem ao menos 2 tipos de movimentos sociais que atuam em nosso universo social. De um lado, aqueles movimentos reivindicatórios, tradicionais, pautados na satisfação de necessidades básicas. De outro, aqueles grupos que lutam por causas identitárias, chamados de novos movimentos sociais. A partir do que foi desenvolvido e de seus conhecimentos, cite um dos chamados novos movimentos sociais e qual a causa de sua luta. Boas atividades e logo retornaremos.
Muito bom, sociólogo Alain Touraine, né? Ele é um contemporâneo nosso, continua produzindo e escrevendo sobre movimentos sociais. Vamos conferir as respostas à nossa dinâmica local interativa deixado para vocês sobre esta temática que são os novos movimentos sociais e Alain Touraine. A questão número 1 pedia o seguinte: no dizer de Alain Touraine, movimento social é a combinação de 3 princípios: de identidade, de oposição e de totalidade. Aí, nós pedimos o quê? Segundo Touraine, o princípio da identidade consiste. Vamos ver aí o item número 1. Na definição do ator por ele mesmo, claro, isto é, um movimento social só pode se organizar se esta definição ela é consciente. Professor, eu acho que isso está correto. Exatamente. Ela só se organiza se estiver consciente. Vamos ver o item 2. Na identificação de seu adversário, ok, mas sua ação não pressupõe identificação, pois o conflito faz surgir o adversário. Isso aqui está correto, isso está correto. Mas quando diz que a ação não pressupõe identidade, ela entra em oposição ao item número 1. E nós já dissemos que o item 1 está correto, e é verdade. Então, o item 2 não está correto. Item 3. Na relação que as classes sociais estabelecem entre si, pois só a identidade de classe leva ao movimento social. Não é só a identidade de classe. Isso aqui era nos movimentos tradicionais. Os novos movimentos sociais, Touraine diz que eles são identitários, ou seja, há questões culturais e de identidade. Então, essa aqui também não está correta. Vamos ver qual vai ser a alternativa. Neste caso, apenas, o item 1 está correto. É a letra C. Vamos conferir? Olha aí, letra C. Segundo Touraine, os movimentos sociais se caracterizam em 3 pontos fundamentais. O princípio da identidade, que consiste em se perguntar, lutamos em nome de quem? Ou seja, o autor se define por ele mesmo, O que quer dizer que um movimento social só pode se organizar se esta definição ela é consciente. Item 2. Vamos lá, questão número 2. Existem ao menos 2 tipos de movimentos sociais que atuam no nosso universo. São os tradicionais, como nós já vimos, e aqueles que lutam por causas identitárias, que nós também já vimos. Vamos ver qual vai ser a questão. Nós deixamos aí para vocês. A partir do que foi desenvolvido e de seus conhecimentos, cite um dos chamados novos movimentos sociais e qual a causa de sua luta. Essa resposta, ela é pessoal, Por quê? Vai depender da experiência de cada um de vocês, da vivência, do que vocês viram, participaram dentro da sua sociedade, da sua comunidade, e isso é muito importante, essa vivência em comunidade, em sociedade, porque vai dar base para responder não somente essa questão, como muitas outras. E a resposta, ela é pessoal do aluno, que poderá citar, por exemplo, Greenpeace, o Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza, a Marcha das Margaridas, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais e Sem Terra, o movimento indígena, tão presente aqui no estado do Amazonas e tão forte, o movimento negro, não só no Brasil, como no mundo, entre muitos outros. Então, parabéns a todos que participaram, muito obrigado e bons estudos, e nos veremos na próxima aula de Sociologia.